Inteligência artificial. Seremos descartados? Olá, eu sou a Carol Centeno e esse é o Futuro do RH. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem gerado muita discussão e receio, para não dizer pânico: inteligência artificial. Será que seremos substituídos por robôs? De acordo com uma pesquisa norte-americana, a automação tem o potencial de acabar com 73 milhões de trabalhos até 2030. Que a tecnologia dominou o mercado de trabalho a gente já sabe, mas a pergunta que não quer calar é: por quanto tempo mais seremos úteis? Chegou a hora de esclarecer todas as suas dúvidas e acabar com o mistério para que você e a sua equipe fiquem preparados para todas as mudanças que estão acontecendo. E para isso, eu trouxe duas convidadas super especiais, já conhecidas aqui do programa e que vão nos ajudar a entender tudo sobre o assunto. A Irina Bezan, Managing Director da The Bridge Social, e a Lígia Zottini, grande pensadora e pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voices. Se acomoda aí na cadeira e pega a sua pipoca para embarcar com a gente nessa jornada sobre o futuro da RH e a inteligência artificial. Futuro do RH. Sejam bem-vindas, Irina, Lígia. É um prazer receber vocês aqui no programa novamente. E hoje para falar sobre um assunto que tá dando o que falar, né? De um tempo para cá já tá dando o que falar, mas eu acho que hoje a gente tá meio que no estopim do tópico, Trend Topics com inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial tá dominando o mercado de trabalho, isso não é novidade. E essa semana eu vi uma pesquisa de um grupo de brasileiros e eles diziam que em 20 anos cerca de 58% dos empregos vão simplesmente ser banidos da face da terra por conta da tecnologia e da automação. E pensando nisso, eu queria saber quais são os trabalhos que mais correm o risco de entrar nesse bolo desses 58%. Bom, é uma honra estar aqui de novo. Estar ao lado de uma amiga querida que já fazia… Vamos aproveitar, já deixar registrado. Deixar registrado, porque acho que antes da pandemia, muito antes da pandemia. A gente se fala, mas a gente não se via. Não, tem que deixar registrado para quem estiver ouvindo. O quanto que eu amo e admiro esta pessoa aqui ao meu lado, a Lígia. Então, só de estar aqui já… Nossa Senhora, o universo conspirou para a gente se reencontrar. Com certeza. Um belo de um encontro aqui. Super. É recíproco, amiga. Tema bom, né? É super. Que a gente vive e ele respira muitas décadas já. Sim. Eu acho que tem alguns recortes que a gente pode fazer sobre o que você acabou de trazer. Tem um estudo que eu gosto bastante, que é do criador do código que fez a Siri, que é o professor Kai-Fu Lee. E tem um TED, ele é até já um pouco andado no tempo, ele deve ter uns 4, 5 anos, mas ele é bem atual, porque ele fez previsões para 20 anos. Então procura aí, como a inteligência artificial vai salvar a humanidade. Você pode procurar em inglês também, How the Artificial Intelligence Will Save Humanity. E desse lugar… Ele faz um quadrado, na verdade um quadrante, onde ele coloca assim, na parte superior direita, os trabalhos que são altamente criativos e que precisam de empatia e humanidade, né? Porque a vertical é sobre humanidade e empatia e a linha horizontal é sobre estratégico e repetitivo. Então nesse quadrante aqui, que junta humanidade e estratégico, e criativo, e super inspirador, ele fala que vai ter um híbrido entre a inteligência artificial fazendo aquela parte que todo mundo sabe qual é a parte do dia que você é usado como máquina. Então ele vai fazer para essa pessoa estratégica, criativa, intuitiva, artística, filosófica, enfim, a parte repetida. E você vai colocar a camada humana, sua, única, em cima daquilo, né? Como se fosse mesmo seu parceiro, seu assistente e assistente digital. Lá de baixo, que é estratégico, mas de fato não precisa de humanidade, vamos supor que é bom para a humanidade ter as economias e as suas notícias sendo falada no mundo 24/7. Mas ela é altamente notícia. Pega lá de uma Bloomberg da vida e joga lá. Pode ser robótica, pode ser… Aí vai ser uma mistura de ser 100% artificial ou algumas vezes vai precisar da camada humana. Quando você vai para esse lado aqui, não é nada estratégico, é altamente repetido, não precisa de humanidade… Esses são os que estão sendo retirados já agora. Porque ele falou que em 5 anos, quando ele falou. Então são esses. E o último quadrante aqui que eu fui de trás para frente, que é, olha, é repetido, mas precisa de humanidade, é onde boa parte dos profissionais estão hoje. Porque o mundo não está automatizado. Ele não está nem do pescoço para baixo, que eu sempre falo, né? Que ele nem está robotizado
E ele não tá indo do pescoço para cima porque a inteligência artificial não está entre nós, da forma que ela vai estar em 10, 15 anos. Então fica todo mundo fazendo aquele monkey job, né? Aquele trabalho repetido, meio de, tipo, não é isso que a gente tá fazendo, que não deveria estar fazendo, na real. E desse lugar eu acho que a gente pode conversar o que vai ser, né? Porque é uma grande mescla, essa grande parte da humanidade, do mundo dos trabalhos, que é o que a gente foca aqui, os RHs e etc e tal, do trabalho intelectual. Você não vai deixar de ser de pessoa de RH, de marketing, de finanças, de tecnologia, do que for. Você vai ganhar um qualitativo, né? O hard do seu trabalho, o hard skill pode ser feito pela máquina. O soft, que é, eu vou ser um criador na parte de marketing, eu vou ser um influenciador na parte de finanças, eu vou ser um educador na parte de tecnologia, eu vou ser um criador na parte de saúde, entendeu? Essa eu acho que é por onde a gente vai caminhar. Óbvio que vão ter os números inteiros, 58%. Tem gente que fala até demais, entendeu? Mas é porque tá fazendo recorte de um descritivo de trabalho muito antigo, né? Que aí dá até 100%. Se você é aquela pessoa de marketing de 20 anos atrás, que ficava vendo planilha, revendo números e só fazendo follow-up com as agências, por exemplo, amigo, amiga, fomos, né? Substituídos pela máquina, provavelmente. Passou. O nosso tempo, né? Agora, se você cocria com tudo isso e usa, né, as habilidades humanas para poder navegar por isso tudo, você vai ter empregabilidade para sempre. Então eu acho que é mais no sentido de uma renovação no nosso trabalho. Então a inteligência artificial, ela vai sim acabar com muitos trabalhos, mas eu vejo também possibilidade de novas coisas surgirem e novas oportunidades, né? Vocês acham? Sim. Vou te fazer um complemento. Eu gosto muito da palavra que a Lígia usou, do recorte, né? Porque uma coisa é você ter a visão do todo, e não é o nosso caso, são recortes mesmo de futuro que a gente tem. E ela colocou uma palavra que eu gosto muito, que é qualitativo. Então, normalmente, quando se pensa em inteligência artificial, você sempre pensa muito em quantitativo, nos aspectos de geração de dados, de processo, substituições de situações automatizadas. A tendência de tudo que é novo assusta. Então, se a gente for olhar toda a história da humanidade, a gente teve várias situações que evoluíram em aspectos mecânicos, por exemplo, assim como é hoje, né? Vai vindo, imagina quando surgiu a machadinha. Nossa senhora, acabou todo mundo que fazia trabalho manual na época, né? Pode dizer. Mas existe uma evolução em aspecto mecânico como em cognitivo. Então é muito legal essa análise quando você vai olhar o que é algo de hard skill e de soft skills, porque muitas vezes a pessoa fala, vai substituir tudo. Sim, mas precisa olhar o recorte, porque, por exemplo, tem estudos que falam assim, aos próximos 10 anos, nem 10 anos, mas você vai ter mais de, nível mundial, 80 milhões de postos de trabalho que vão ser eliminados. Mas, ao mesmo tempo, com a chegada da inteligência artificial, você vai ter uma criação de quase 100 milhões. Então, quando você faz esse olhar, o que está acontecendo aí? São novos postos, são novas oportunidades. Então, aquilo que a gente às vezes não conhece, dá medo. Como é que a gente compõe o uso da tecnologia? Porque a partir do primeiro olhar, normalmente, das pessoas em algo tecnológico desconhecido é o aspecto do medo e da substituição. Nossa, vamos substituir. Em vez da gente só sair se adaptando a tudo, né? Então, vamos se preparar para o que vai vir. Então, o que a gente recomenda como profissional de RH, que eu lido muito com profissionais de tecnologia, inclusive, você já vê um movimento deles mesmos em ter que estudar e aprender coisas que são novas. Porque o fato de você ser um profissional de tecnologia não quer dizer que você entende de tudo de tecnologia. Na verdade, tem muita coisa dentro do mercado de tecnologia que a gente só está começando, né? Que é bem isso que a Lígia comentou. O que é realmente, o que vai ser realmente, não é o que a gente está ainda engatinhando. Nossa, tem muita coisa aí que vai acontecer. Então, a primeira coisa é os profissionais começarem a pensar não só numa substituição, mas talvez na composição da inteligência artificial, porque a palavra é uma coisa a gente analisar o que é inteligência, o que é humano e o que é artificial. E as palavras, nesse ponto, elas podem ser interpretadas de muitas maneiras. Então, inteligência tem várias maneiras de você fazer um olhar do que é inteligência, a nível artificial e a nível humano. E são muito diferentes. Sim. Né? Então, eu gosto muito daquela frase que fala que, no fundo, quem dá significado para as coisas é o humano, que é uma grande diferença do que seria a inteligência artificial, que está muito coligada aos algoritmos e à evolução de tudo que vem daí. Né? Sim. Então,
são primeiros recortes para a turma também. Calma, né? Porque senão vai entrar no desespero, pânico, né? E é só o recorte. Essa palavra recorte, ela é excelente, porque para trazer uma nuance e também não generalizar tudo. Mas aquilo que pode ser automatizado, até pensando em saúde, entre outras coisas, você tem muitas profissões que passam, ou ações que passam a ser automatizadas, que tem a ver com segurança. Quanta coisa aí, né, que substitui o risco do humano ao processo. Nossa, tem seu lado bom, né? Tem um lado positivo, né? Claro. E você trouxe um número muito interessante, que você falou de 100 milhões né, de novos, quando a gente pensa em mundo. E aí, pensando agora nos RHs, como vocês acham que eles podem agir com a equipe, né? Como eles podem trabalhar para que a equipe desenvolva as competências e habilidades necessárias para que elas continuem sendo úteis dentro da empresa, né? Para que elas não entrem nessa leva de demissão em massa, que eu quero conversar sobre isso também com vocês hoje. Qual o papel do RH nessa preparação dos colaboradores? Quando a gente vai olhar para hard skills, você entra dentro desses conhecimentos técnicos que aí o RH ele pode, através de treinamento, acompanhamento, os próprios planos de desenvolvimento de carreira, tudo isso vai ganhando cada vez mais força para esse olhar, inclusive, do desenvolvimento técnico. Mas é uma coisa que hoje a própria tecnologia, inclusive, permite as pessoas estudarem, se desenvolverem nesse sentido. Quando você vai para o soft skills, que aí é muito interessante, onde você também tem um campo de atuação muito forte do RH, que aí é desenvolvimento de aspectos comportamentais. Né? Então, tem coisas que você consegue entrar num âmbito de treinamento e desenvolvimento, que é onde são áreas, inclusive, que você ganha muito campo dentro das empresas. Na verdade, o RH é uma área de pessoas, né, que a gente fala, né, de people, de cultura. Enfim, o que mais vai ter é trabalho, né? Porque quanto mais tech a coisa acontece, mais people vem também, né? Mais pessoas vêm. E aí é muito bacana porque você tem os programas de desenvolvimento, acompanhamento de carreira, os treinamentos específicos, como os próprios programas de coaching. Você tem hoje muita coisa linkada à saúde, né? Mental, psicológica, enfim, tem todo um campo de acompanhamentos profissionais. Então, o que a gente indica, principalmente pro profissional de RH, estudo. Ele é importantíssimo que esteja atualizado com o que está acontecendo no mundo, também na visão de hard skills, para que a gente possa, dentro dos programas de avaliação de desempenho, inclusive, que tem vários formatos, né? Não é uma coisa tão rígida nisso, mas acompanhar o desenvolvimento de competências. E essa dupla, conhecimento técnico e comportamental, é importantíssimo. Eu não gosto de terceirizar tudo para o RH, né? Eu acho que o RH ele tem um papel de guardião muito importante de missão, cultura, valores e desse acompanhamento. Então, a gente recomenda muito que o profissional de RH ele esteja muito conectado aos temas e tendências, porque é em cima disso que você vai fazendo as previsões, inclusive, do que é importante implementar. Então, deve fazer parte da pauta da agenda de qualquer profissional de RH e de lideranças também, estes temas, né? Para que ele possa estar ali na onda, né, do momento e trazer, inclusive, muita coisa para dentro das conversas da própria empresa, né? Ele ser o porta-voz das novidades. O RH tem um papel crucial aí na comunicação, né? E do levar a informação, acompanhar. Então, eu acho que ele não é o único responsável, mas ele acaba funcionando como a base, né? Para tudo que acontece ali na empresa, enfim. Eu acho que ele desempenha um papel fundamental. Provocar, trazer reflexões, né? Promover os debates, os temas. E mais do que ficar contando para o mercado muitas vezes o que está acontecendo na empresa, porque é importante trazer a educação para dentro do negócio, né? Então a coisa tem que começar dentro de casa. E o RH ele é ótimo para fazer as provocações e tocar nos assuntos que muitas vezes o pessoal evita, né? Então o RH tem esse papel também do agente provocador de mudança e acompanhamento das transformações internas, principalmente quando a gente fala de transformação digital. E o RH normalmente é o que acompanha essa bandeira da transformação hoje digital nas empresas. Sim. Se eu tivesse que adicionar com exemplos práticos, o que a Irina acabou de explicar aqui muito bem, a gente está num podcast que geralmente atua através, né, para e com os RHs, e pelo que eu conheço um pouco do público da Piuí, tem a ver com esse lugar de... são empresas de intelecto, né? Então, elas são
agências criativas, ou elas são escritórios grandes de advocacia importantes, ou eles são realmente alguém que vem buscar a saúde, porque é uma startup de saúde. Então, se tivesse que dar 2 exemplos, pensando assim, olha, o criativo de uma grande agência, ou criador, né, ali dos processos, um advogado específico de uma determinada, empresa, escritório de advocacia, e um médico, tá? Que é o que eles vêm buscar aqui de alguma forma, uma plataforma que chegue até esses profissionais. Sem a inteligência artificial no futuro de década, vai ser mais ou menos como, para um médico, você perguntar se você quer operar com ou sem anestesia. Você quer fazer o seu diagnóstico com ou sem inteligência artificial? Hoje, o conteúdo na área de inteligência artificial para a medicina dobra a cada 73 dias. Nas áreas de advocacia, nas áreas e repertórios mesmo, né? Nas áreas da criação do mundo, não é muito distinto disso. 73 dias. Eu não sei de vocês. Eu continuo comprando livros que eu não consigo terminar de ler. Por hábito, vontade e desejo. Imagina essas pessoas que têm as suas agendas altamente drivadas pelo relógio, entendeu? Eles também não conseguem. A inteligência artificial parcerizada com o médico, ela vai absorver toda a atualização, tudo que já existiu. Vamos pegar um médico oncologista. Tudo que já existiu de câncer, tudo que saiu no dia de hoje, todos enfim, casos que foram de sucesso e os que não foram de sucesso. E a hora que você chegar com o seu exame, você quer que passe os seus dados e sejam comparados com um médico que parceriza com a inteligência artificial, ou alguém que vai só. Diagnóstico é o que mais mata, porque existe milhões de diagnósticos dos primeiros sintomas. Recorta e vai para o advogado. Vamos pensar assim que um advogado vai precisar de uma série de jornadas de humanos, lendo todos aqueles papéis super burocráticos, vai para os lugares burocráticos. A gente perde porque o humano cansa. Se você ensina a inteligência artificial a ler todos os processos, a ganhar os dados num primeiro momento, num segundo momento ele vai começar a dar alguns insights, no terceiro momento ele vai dar preditividade, ou seja, ele vai prever se o caso que você está recebendo, qual o percentual de ganho dele e qual o percentual de perda visto a todos os outros casos do mundo em relação a isso. Você nem tem chance num tribunal contra um advogado que use e você não use. E aí você vai para um criativo, você fala, agora o chat GPT, que agora eu sei que você vai chegar ali, vai chegar nele, né, que está criando imagens, que está criando textos, né, a gente já tocou um pouquinho nas últimas conversas. Eu vou perder o meu lugar. Não. Criatividade não é só repertório, que o chat GPT faz muito bem, pega todo o repertório lá que está na base dele e traz coisas para você, de criação, poesia, textos, artigos, fotos, vídeos. O vídeo ainda não vem, mas é uma questão de tempo, né? Se ele faz texto, se ele faz foto, ele vai fazer vídeo daqui a pouquinho. A sua genialidade em cima disso é que vai fazer a diferença. Então, assim, é uma parceria. O que a gente vai fazer com os humanos que hoje a gente usa, os mais júniors, né? Que a gente usa como aquele trabalho mais repetido. Provavelmente ele vai vir para suas mãos e você vai ser um tutor. Mesmo, mais ou menos como os filósofos de antigamente. Você não usa a pessoa como máquina, vai ter uma máquina. Mas você vai permitir que ela e o seu assistente sejam um melhor médico, um melhor advogado, um melhor criador, por estar junto com você. Sim. Quando você falar o estagiário ou a pessoa júnior que está começando e que hoje em dia faz uma coisa mais mecânica e que a máquina pode fazer, num futuro ideal, você seria tutor daquela pessoa. Mas vocês acham que as empresas que hoje em dia só visam lucro, que estão preocupados com competitividade, que estão demitindo aí as pessoas em massa, que a gente vê notícia todos os dias disso acontecendo, vocês acham que as empresas de fato vão acolher essas pessoas ou a tendência é que não, que elas continuem jogando para escanteio quem pode ser substituído pelas máquinas? Eu vou dar a visão conceitual de futuros saudáveis e eu acho que a Irina pode trazer a realidade nua e crua, tá? Numa linha do tempo próxima, a gente vai sofrer alguns ajustes de era mesmo, sabe? Acho que quando veio a terceira revolução industrial, eu tenho na minha genética. Meu tataravô foi expulso. Sua vida na Itália acabou. E quem ficou, morreu. Tá? E aí ele veio para o passado, porque o Brasil usava ainda braços de homens e mulheres para fazer o plantio no campo. Lá, na Itália, onde ele estava, chegou as máquinas. Então, assim, eu acho que tem um gap entre o quanto de futuro eu, profissional, já adquiri para mim, para minha verdade, para os meus skills, para as minhas habilidades, para o que eu estudei,
e eu vou conseguir dar o passo para o futuro junto com o futuro, ou eu não conseguir ter esse lugar por diversos problemas, e eu vou ter que buscar um lugar de passado para eu conseguir me ajustar enquanto eu consigo me ajustar. Agora, se você falar daquele quadrante que eu falei no começo, onde as pessoas fazem trabalho de máquina, e é uma grande parcela da população mundial, tá? A gente vai ter que ter política pública e privada. Sem ela, a gente não consegue mover a grande massa que está aqui, tá? Porque ela geralmente é uma massa que ela tem uma situação financeira mais vulnerável, ela tem uma visão de mundo menos educada, ela tem um gap secular, milenário, eu diria. De novo aqui, esse podcast recorta a parte de cima. Profissionais que têm a possibilidade, o financeiro e a intenção de mover para o futuro sendo protagonista da sua jornada, né? Para esses, se você não fizer isso agora, ainda tem uma década, você provavelmente vai ter que procurar, assim como o meu tataravô, algum lugar de passado para continuar tendo a sua subsistência. E vai ter gaps, eles falam dos desempregáveis, né? Aqueles que não são possíveis de serem empregados, mas não serão todos, tem esses quadrantes que eu coloquei. Talvez os desempregáveis ficam aqui. E esse precisa de políticas públicas e privadas. Se você é uma empresa que utiliza muito mão de obra, aonde tem script, aonde tem uma repetição gigante, aonde você vê já uma máquina fazendo, se não 100%, 90%, você tem uma obrigação social. Senão você vai demitir em massa. E aí provavelmente vai vir um governo e vai te taxar sobre o imposto de desemprego humano. É uma das coisas que vai acontecer. Pra tentar resolver, né? Assim, no primeiro momento vai ter um monte de coisa. Inclusive até a existência da empresa, Exato, né? fica. Porque assim, a gente não negócio. vê todos os desafios de empresas hoje, de plataforma, que no seu negócio precisa de humanos para entrega, para transporte, e não é selitista? O quanto que a opinião pública já está bem dividida? Isso faz parte do que a gente falou bastante nos outros capítulos sobre employer branding, a própria branding da empresa. No futuro, onde você vai demitir todo mundo para usar máquina, será que as pessoas vão lá e vão comprar de você? Eu acho que é um pouco disso, vão ter vários assuntos. Mas para esse público que a gente está tratando nesse podcast aqui, né? Tem a ver com quanto de futuro você vai conseguir absorver, ou então você vai ter que ir um pouquinho do passado, quando esse futuro chegar, para continuar tendo fonte de renda. E que você precisa hoje começar a pensar nisso já. Sem dúvida alguma. Para não perder tempo, para não ficar para trás. Exato. Né? Queria só falar um negócio, que isso não tá combinado aqui, né? Ela não sabe, mas eu trouxe o livro dela aqui comigo, que eu sou fã. Eu gosto muito quando ela fala de futuros saudáveis, tanto que é o nome aqui. Ai, quem mostra não... pra câmera. Qual aqui, que é a pessoal, câmera da Irina? Não tava combinado, Essa ela não aqui? sabe, tá? Então, mas assim, é meu livro de cabeceiro atualmente, porque é importante a gente falar de futuro, né? Quando você começa a trazer as tendências para a realidade, né? Assim, pro agora, é a hora que começam os processos de transformação. Porque você fala, puxa, é isso que a gente quer? O que a gente está plantando? O que a gente vai colher, não é? Porque futuro é futuro, tá tudo na projeção. Então, quando a gente começa a pensar das possibilidades, aí a gente tem a chance de fazer os ajustes de rota, que é as escolhas. A tecnologia ela é uma ferramenta. É uma das ferramentas que a gente tem no mundo, né? Então, como a gente vai usar isso? E aí são as escolhas que começam a impactar os negócios de hoje. Claro, isso que a Liz já trouxe é fundamental. Se você for analisar em aspectos econômicos, políticos, sustentabilidade, então a empresa fala, qual é o caminho que eu quero? Realmente, será que a tendência é lucro acima de tudo? Então, que seja por employer branding, né? Se não for por consciência, né? Por ampliação de consciência, que seja com medo do que vai acontecer com a sua marca. O importante é pôr a pauta para a gente conversar. Porque o caminho nosso, em termos de humanidade, pelo menos do que eu acredito, é sempre no caminho de ampliação da consciência. Então, se você é um líder, você é um empresário, conforme você amplia a sua consciência, é um processo muito natural de você sair daquele centro egoísta de vou ganhar dinheiro acima de tudo, sim, justificarão os meios. São coisas para a gente pensar. As pessoas são descartáveis, vou usar até não poder mais. E aí a máquina, claro, vai fazer muito melhor, muito mais rápido, não respira, não para, não precisa dormir, não precisa comer, deixa lá trabalhando 24 horas, muito melhor. Então, aí vai muito das escolhas e da consciência de cada um. Quando a gente olha o cenário atual, que aí também é os cuidados para a gente também não generalizar. Você tem processos de layoff acontecendo que o termo nem é o ideal, né, o correto, porque o layoff, ele vem
da pausa, né? Não é a tradução Não é a real ali, demissão não é uma 100%, demissão em né? massa. E esse é um outro cuidado, porque senão a gente começa a romantizar a demissão em massa. Fica bonito falar layoff, né? É lista de demissão que a turma está fazendo e em massa pela quantidade, né, de pessoas que estão vindo. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitas formas de analisar isso. Um aspecto, a gente ainda não chegou ao máximo das substituições, né, humanas pela tecnologia. Então, muita coisa que está acontecendo hoje no mercado tem a ver com a necessidade de equilíbrio econômico, principalmente dentro do mercado de tecnologia. A gente vem de uma pós-pandemia, que o processo do online, do remoto, propiciou um boom no aspecto tecnológico, tudo isso está contribuindo para esse avanço. Você teve profissionais com salários extremamente crescentes e até inflados em períodos muito curtos de 2, 3 anos. Então você tem pessoas, inclusive, que não chegaram num nível técnico sênior, mas já tem um salário sênior. Então, o conhecimento técnico não está acompanhando, inclusive, até as faixas salariais, porque começou a lei da oferta e da demanda, né? Você tem pouca gente com aquele conhecimento, supervalorizou, as pessoas começaram a pular, a gente fala pular mesmo, a cada 6 meses indo para um projeto novo, remoto, pessoas trabalhando às vezes com mais de 2, 3 projetos, né? E aí, depois, pós-pandemia, que aí a coisa começa a voltar no seu processo cíclico natural, né? Volta a um novo patamar, a um novo ritmo de trabalho, e aí a conta uma hora não fecha. E além da conta não fechar, você tem um aspecto técnico. Então, sempre tem esse processo cíclico que as bases sofrem as tremedeiras para que também o mercado se ajuste novamente, mas isso não significa que as pessoas também não terão oportunidades. O que acontece é que você tem muitos profissionais bons indo para o mercado, porque não são demissões movidas especificamente por resultado, e sim por a maioria delas por necessidade econômica mesmo, precisa fechar ali a conta. Então você tem muita gente boa que sim tem a chance da recolocação. E aí o que vai estar em pauta é o aspecto do conhecimento técnico, claro, e do comportamental também, porque todo ser humano tem passado, tem histórico. Isso tudo, às vezes, não estava sendo objeto de atenção do profissional. Ele foi vivendo, né? Vai na onda. E agora, inclusive os profissionais de RH, olham, a gente sempre analisa, né, os históricos, os legados de cada um nas suas carreiras, né? As contribuições, as realizações que cada um realmente fez e entregou. E muita gente não consegue entregar em 3 meses, 6 meses, projetos. Então, agora, também é aquele momento da separação do joio do trigo em muitos aspectos, né? Um dia também vem essa conta, a prestação de contas para com o próprio mercado. Então, um bom profissional, fica tranquilo, oportunidade tem, a coisa vem, e não cabe a mim julgar o que é o bom ou não o profissional, né? É sempre o histórico do que cada um construiu, em termos profissionais, de ações, resultados, mas também nas relações humanas. Não adianta. Você pode pegar 10 profissionais com o mesmo currículo, iguaizinhos, high performance. Na hora de definir quem que vai sentar do meu lado aqui no dia a dia para trabalhar comigo, aí é o humano. É a empatia, é a energia. Falei, sintonizei com aquela pessoa. Por isso que tem coisa que tecnologia vai até um ponto na avaliação, mas no final, né, tem coisa que saiu dos 5 sentidos. Como é que você define? Se a gente parar realmente para pensar, o líder, o RH, os profissionais, lá no finzinho, todo mundo tem o seu candidato preferido. Nossa, gostei muito desse. Então, na hora, tecnicamente, os hard skills todos ali, mas tem uma coisa que é a empatia, a aura bateu, sabe? Assim, Sim, bateu o santo, é o né? diferencial. Gostei, não sei porquê. Não sei porquê. Isso é algo que é o que a gente fala do significado, Que né? é insubstituível, Exato. né? É impossível que sejamos 100% substituídos, né? Pelos robôs, pelas máquinas. Porque o humano é humano, né? O que você falou, o currículo pode ser exatamente igual, as experiências podem ser similares, mas o que faz a diferença é o toque humano, o toque Tem um especial. subjetivo É o aí subjetivo. que aí não... Inclusive, aproveitando aqui, né? Para mim, a maior tecnologia existente somos nós. É super. Se realmente... Tecnologia humana, é isso aí. Se a gente for realmente olhar, Sim. melhor e maior tecnologia que a gente usa, ela é pouco.
Super. No fundo, né, se a gente... A ideia central do livro passa por aí, pelas tecnologias humanas. Se a gente for pensar mesmo o quanto que a gente usa da nossa capacidade cerebral, isso que ainda estamos falando de aspecto físico. É mínimo. E se a gente for olhar o quanto que a gente usa dos aspectos não físico, que aí entra num outro campo, né? Outro campo. Que aí é sentir energia. Outra coisa que a gente também adora esses assuntos, né? Que são super tecnológicos. Sim. Porque aí é uma tecnologia humana. Então, enquanto a gente está falando de máquina, tudo, a gente ainda está falando de aqui agora, tridimensão, E é tão né? doido, não te cortando, mas já te cortando. Não, que esse assunto porque é bom. a gente fica todo cheio de dedos na raça humana de trazer, né, o energético. Mas a máquina sonha em ser humano. Uma inteligência artificial sonha ter um cérebro de gente, né? Que come umas bisnaguinhas, dorme 2, 3 horas por noite e vai lá e opera tudo que tem que operar de vida no dia seguinte. A máquina, uma inteligência artificial, eu tava lá, né, quando eu vi o Watson nascer da IBM, era uma sala gigante com um monte de mainframe, um monte de ar-condicionado, uma série de... Nossa, ele se alimentava de uma energia gigante. Ele tinha muitas fontes de energia ligada a ele. E olha que curioso, as palavras são as mesmas, para a máquina pode. O Watson precisava da fonte, da energia, né, do tempo para poder processar as coisas e ampliar a sua consciência de máquina. Agora o humano tem que fingir que não tem fonte, não tem energia e que a gente é só a máquina. Se nem a máquina pode ficar sem fonte e energia. Nossa, já tem que nascer falando. Exato. Calma. Né? Então, assim, acho que tem um lugar... A gente tem uma piada interna no Voicers, que é... A gente fala muito sobre hard e soft skill. E aí muito sobre hard e soft economy, né? E naquele quadrante, de novo, que é importante vocês visualizarem. Lá em cima... Né, aqui embaixo hard e lá em cima, quando eu falei do estratégico e o da humanidade, soft. A gente tem uma piada interna que diz que com a chegada das máquinas vão ficar na hard economy, que é essa economia que é feita no mundo físico somente, máquina que opera, que repete, que faz, e o script, é todo mundo físico, né, antiga revolução. E essa soft aqui tem muito a ver com o mundo não físico, estratégia, criatividade, arte, é tudo intangível, o soft. Desse lugar vai ficar no hard as máquinas e as pessoas hard. Então, assim, você tem que ter muita consciência se você quer estar lá. Não, a missão da minha vida é operar de forma mundo físico. Eu lido bem com o endurecimento das coisas, das pessoas. Tem gente que nasceu para fazer isso. Isso é legítimo. Então, você vai estar lá ocupando a sua verdade. A maioria não nasceu para fazer isso. Ela está fazendo isso há centenas de anos. E é a primeira vez que a gente está podendo operar por esse soft. É mais saudável estar aqui, porque nós somos esse ser que é biopsicoenergético. Você vai e volta no mundo físico, no mundo emocional. As empresas já aceitam esses dois mundos. E daqui a pouco ela vai entender que tem uma fonte também que vai precisar alimentar as pessoas de um lugar mais energético, sabe? É verdade, a máquina acaba tirando da gente esse peso da repetição e abrindo espaço para que possamos trabalhar as nossas soft skills, né? E aí eu acho que cai muito nisso que vocês falaram, de como a empresa vai querer ser vista pelo mercado, né? Eu vou querer ser vista como uma empresa que descarta seres humanos ou eu vou querer ser vista como uma empresa que coloca ali junto a potência da máquina com os seres humanos, né? Eu vou querer ser visto como uma empresa que recicla talvez os meus profissionais para que eu possa aproveitar melhor as qualidades de cada um em um outro posto, talvez, porque existe isso também, né? Hoje se fala também, acho, reskilling. Tá certo? Sim, eu falei do jeito certo? Sim. Né? Que é quando a pessoa passa por uma reciclagem para poder mudar de posto dentro da empresa. Então, acho que isso talvez seja uma possibilidade também, né? De fazer um estudo do RH, talvez fazer esse estudo e entender como essas pessoas podem ser reaproveitadas nesse novo cenário que tá aparecendo. Só fazer um ajuste no que você acabou de falar? Porque senão a gente vai ficar achando que esse hard, esse super automatizado é um vilão, tá? Então vamos dizer assim, que essa empresa que optar pelo seu modelo de negócio, ser uma empresa de plataforma, mais de 90% automatizada ou robotizada, é um modelo de negócio. A sociedade humana vai concordar que vão ter empresas dessa forma. E que vai, inclusive, beneficiar a sociedade. Porque ela vai fazer em 5 anos o que a gente não consegue fazer em 50 atualmente. Tudo bem. É o teu modelo de negócio. Como vai ser o seu give back para a sociedade?
Porque senão fica aparecendo aquela que não gosta de humanos e vai gostar só de máquina, e aquela que gosta de humanos e, enfim, entendeu? E não tem vilão, Não né? Na tem. verdade, todo Isso mundo tem mesmo. espaço, Porque vai né? progredir a humanidade. Sim. Aspecto de isso. composição, né? Exato, porque Sim. vai ter no futuro, de repente, uma empresa que vai entregar. Já tem. Eu tô acompanhando um amigo, o Beto, lá do Omelete, que faz todo um trabalho bacana. E ele tá em Los Angeles e ele acabou de mostrar uma empresa que chama Coco. E ela é uma empresa de alimentação que já tem os robozinhos né, em Los Angeles. E ele tá maravilhado, porque ele tá vendo na rua. Tem horas que ele vai atravessar a faixa, ele volta, o robozinho é uma caixinha vermelhinha, assim, com as comidas dentro, e vai na faixa e sai por um determinado quadrante, assim, de Los Angeles, da capital, entregando comida. Cara, muito legal. Essa empresa é uma empresa cujo modelo de negócios é entrega com robô, não é entrega com humano. Qual o give back dela? Não sei ainda, vou procurar. Sim. Entendeu? Mas qual que é o Sim. give back dela humano? Nesse momento, eu acho que só o fato dela estar testando uma tecnologia dessa já é um give back. Dela botando na realidade. Né? Deixar de ser só um protótipo num PowerPoint ou num videozinho. Daqui 10 anos, ok, essa hype já passou. Qual que é o seu give back uma vez que você não contrata nenhum humano? Como é que você entrega para a sociedade mais-valia? Sim. Entendeu? Então, basicamente, as empresas elas vão ter que escolher, né? Onde é que eu me posiciono? E a partir do momento que eu defini onde eu tô posicionada, se eu tô aqui no lugar que trabalha mais com a inteligência artificial, qual vai ser o meu give back para a sociedade? E se eu tô aqui numa área que vai valorizar mais a mão de obra humana, como é que eu faço essa adaptação para aproveitar da melhor maneira Maravilhoso. esses seres humanos, Eu acho né? que assim fica menos assustador para quem nos Sim, escuta. O objetivo aqui exato. é tentar diminuir o medo. E principalmente para que a gente fique preparado. Então a realidade tá aí, ela existe, como é que eu posso me preparar? Né? Então do lado das empresas é assim. E aí do lado do ser humano, então é entender onde você se encaixa, né? Qual é o seu papel, que tá muito conectado a uma coisa que a Lígia fala muito do propósito, né? Como viver o meu propósito. E aí não vai mais ter essa separação, né? Estou aqui trabalhando e agora saí do trabalho e vou fazer uma coisa que está conectada ao meu propósito. Não, eu vou ter essa possibilidade de unir as duas coisas, quem ainda não tem, né? Porque tem um outro olhar do RH que é, ok, estamos agora ainda com a cabeça e mentalidade de que eu tenho a primazia de 8 horas por dia, 5 dias por semana dos talentos. Eu acho que isso é uma tendência que está por cair, a gente já falou bastante dela, né? Essa coisa fabril tá por ir água abaixo. Assim como você vai automatizar parte das suas tarefas e vai demitir, talvez, alguns postos e criar, não na mesma velocidade, as pessoas, os profissionais também vão criar os seus avatares, baseado no inteligência artificial, lá no metaverso daqui 10 anos. E também vai virar uma fonte de renda, porque ele pode fazer qualquer coisa ali, vender o trabalho dele, vender o estudo dele, vender as aulas dele, enfim. E não querer trabalhar para você 8 horas por dia, 5 dias por semana. O oposto também é verdadeiro. A gente só está pensando numa relação, que é da empresa RH contratante. E do RH co-gestor de talentos, que parte vai ser dono do seu próprio propósito e pode ou não querer trabalhar na sua empresa, porque ele faz renda no mundo metaverso. Como já faz no mundo digital. Você falou uma coisa, me lembrou a esse aspecto da exclusividade, né? E do aspecto físico, isso tudo tá indo por água abaixo mesmo. Você vê, você pode hoje estar trabalhando de qualquer lugar, né? O aspecto, não é nem o home office, né? O home office anywhere. Em termos de flexibilidade de horas, redução de horas, porque inclusive você tem estudos já que comprovam que também você fica 8, 10, 12, 14, 16 horas, quer dizer, isso, as horas extras já começam a deixar de fazer sentido. Então tudo está indo para um aspecto mais qualitativo. E esse é um desafio, porque você tem ainda modelos antigos, então aí é uma discussão de forma. Então tem muita gente que fala, essa forma funcionou para mim, eu vou querer mantê-la. E aí é onde começa a entrar a importância de soft skills de tendência, que é o pensamento fluido, né? Você tem que ter a flexibilidade mental de começar a avaliar novas possibilidades e novos cenários. Por isso que faz parte da pauta do RH, inclusive, falar muito sobre diversidade, inclusão, esses temas. Porque a verdadeira diversidade, eu já comento isso e gosto desse tema, começa na sua forma de pensar, né, de agir. Nenhum ser humano, você vê a máquina, ela pode ser igualzinha. Você faz uma reprodução de modelo em série, acabou. Você não tem um ser humano igual.
A coisa mais linda que eu acho é digital, né? Você vai olhar digital, você quer... Gente, tecnologia! Olha digital, você não tem um igual, né? A Lígia falando do nascimento do Watson, vamos analisar o nascimento do ser humano, a maravilha que é, né? Os processos. Então, assim, tem coisa que... Será que a gente vai conseguir realmente reproduzir em termos de tecnologia? Porque tem tecnologias que são muito avançadas mesmo, que eu acho que, assim, fica para pensar, né? Que eu acho que não é nem da Terra, né? Tem tecnologia aí que é bem avançada. Então, quando a gente analisa em aspectos até planetários, o ser humano, ele faz parte da natureza, né? Do planeta. É um aspecto como ser humano. Então, se tudo está em evolução, é natural que os processos existentes aqui também estejam em evolução, claro. Por isso que eu gosto muito de sempre se referir à tecnologia como uma das nossas ferramentas. Aí a gente fala de medo, né? Você tem mais medo o quê? Do ser humano egoísta ou da máquina inteligente? Não sei, vamos analisar, né? Cabe pensar. O que realmente dá mais medo? Porque muitas vezes você vê os filmes retratando as máquinas, né? Quando começava aquelas séries, Black Mirror, né? Aquelas coisas que sempre, nossa, a máquina dominou geral, tudo tal. Então você fala, bom, vamos pensar com o que o ser humano faz, né? Como é que é a história da humanidade, né? Do domínio, do subdomínio. Então, como é que a gente usa a nossa inteligência humana para gerar inteligências artificiais, e aí vai tudo que desenvolve daí, da melhor forma. Porque esse eu acho que é o grande ponto de reflexão que a gente precisa provocar. Porque esse medo, esse futuro, no fundo, é o que nós estamos, né, construindo, plantando, implementando e utilizando essas ferramentas. Para quê? E a palavra servir, eu acho linda para qualquer líder ou para qualquer empresa. Muitas vezes, se isso ainda não é um aspecto natural, então a gente pode substituir servir pelo cashback mesmo. Qual é o valor? Na verdade, vai pelo amor ou pela dor o processo de conscientização. E essa preocupação, por exemplo, que você colocou de, puxa, o estagiário, o trainee, os júniors, né, os que estão começando, a turma que se forma recentemente na faculdade, ou está buscando uma profissão, você vê. Hoje, a gente pensa, bom, vamos prestar vestibular, mas se você jogar para 10, 20, 30 anos, tem profissões que a gente nem pensou ainda, que vai mudar completamente. Isso em N aspectos. Você vê a música, que é algo extremamente criativo, que eu gosto muito, e tem de tecnologia na música hoje, e é maravilhoso as coisas que acontecem, se a gente for também pensar nesse, né, aspecto dentro das artes criativas. Agora, a gente tem que considerar que a própria educação também está se transformando. Então, talvez aquele conhecimento que a pessoa hoje, né, valida lá, é o trainee, é o estagiário. Então, mas a gente às vezes pensa na forma do hoje, do agora, da maneira tridimensional. Se você projeta isso para 5, 10, 15, 30 anos, não sei se vai ser da mesma maneira. Até porque agora o exponencial já estamos nessa fase, então as coisas, às vezes, até que estavam sendo projetadas para daqui a 50 anos, de repente em 5, 10 estão aí. E tem coisa que a gente está imaginando que é agora, mas que não vai ser tão agora. Aí é uma coisa sensacional, porque isso é humano, que é o aspecto temporal das coisas. Como a gente lida com o tempo e a adaptação disso. Então, às vezes, é mais difícil você se adaptar. Então, por isso que o pensar, conversar de tendências te permite, talvez, a ser mais proativo na gestão do seu negócio, da sua carreira, da sua vida. E aqui uma brincadeira, tá? Para nós mulheres aqui, casadas, a gente vai entender. Meu marido é uma inteligência humana sensacional, porque ele sabia que eu vim aqui hoje, mandou uma foto para mim no meu WhatsApp, ó, né, bom podcast lá. Daí eu fui ler a foto, estava escrito, era uma xícara de café, dizendo assim, I don't need o chat, né? Because my wife knows everything. Então ele falou assim, eu não preciso de chat, nada dessas coisas. Minha esposa sabe tudo. Eu falei, tá vendo? Inteligência humana, gente, é sensacional. Essa mulherada hiperconectada. Às vésperas do Dia da Mulher, eu sei que a gente não sai, né? Não sai oficialmente. É uma temporal, mas eu acho que é uma boa celebração do Dia do Direito das Mulheres. Inclusive, mulheres na tecnologia. Super. Só um canto. Gente, espaço enorme, né? Enorme. Inclusive, a Lígia é uma das mulheres na tecnologia que eu sempre admirei muito por isso, né? Porque é aquela coisa das pioneiras nessa geração.
E a importância, o prazer que eu tenho hoje de estar aqui, inclusive ao lado da Lígia, é porque é uma figura mulher, né, forte, representativa, inteligente, com coisas maravilhosas para falar sobre dela como pessoa e como profissional. E isso tem que ser inspiracional. Nós, mulheres, a gente precisa falar sobre isso e valorizar as figuras que nos inspiram dentro do mercado, principalmente de tecnologia. Porque, na verdade, se a gente for olhar a história, a mulherada, olha, pioneira em muita coisa, que não era contado, não era divulgado, e agora começa a vir muito à tona a contribuição da mulher na história, espetacular, e principalmente na tecnologia, que você tem N casos. Então, quanto mais a gente trazer isso, expor, falar e incentivar que as mulheres estejam realmente nesse mercado de trabalho, que o campo é imenso, e a capacidade da mulher é gigantesca, né? E não sou suspeita para falar, é verdade. Eu, como profissional de RH, você vê hoje as mulheres ganhando muito espaço, não só na tecnologia, como em cadeiras de liderança, também pelos seus chips e seus circuitos, né? Que são diferentes. Que são diferenciados mesmo. E tem muito a ver, você vê, com as tendências. A ascensão da mulher no mercado de trabalho, tudo bem, tem todo o movimento ali, né, da luta, da conquista, da batalha, que é fato. Mas é um processo até natural. Porque se a gente está saindo do aspecto físico, matemático, 2 mais 2, não sei o quê, naturalmente a mulher ela tem um outro conjunto aí que casa muito com as tendências, né, Lígia? Super. Então, a liderança não só pelo gênero, mas pelo arquétipo, né? Pela Exato. energia feminina. E aí dá outro podcast. Ixi, aí, que é outro tema que a gente gosta. Que a gente tem que trazer aqui, exato. Meio que fazendo um apanhado geral do que a gente falou aqui, o futuro, ele é promissor, então a gente tem muitas coisas positivas, né, pra receber aí. Por mais que no momento as pessoas estejam um pouco com medo de tudo que tá acontecendo, porque de fato isso está se refletindo, é palpável isso, né? Pessoas sendo mandadas embora, isso está acontecendo. E puxando um gancho de outros episódios, né? A gente já falou aqui sobre employer branding, sobre RH humanizado, sobre cultura organizacional. Vocês acham que a empresa, que o RH, principalmente, que olhar para esses pontos com mais atenção, vai ter maiores chances de amenizar esse impacto negativo momentâneo, porque momentaneamente o impacto tá sendo negativo, né? A gente tem muita coisa positiva, mas assim, tem muita gente que tá sofrendo com isso, né? Vocês acham que isso pode ajudar a aliviar um pouco? Você empresta o livro de novo, rapidinho. Ainda bem que você trouxe. Que bom! Isso é imperdível. Todo o trabalho do livro, foram 5, 6 anos de pesquisa, para poder fazer cenários saudáveis, eu tive que checar todos os cenários. Dentro de 2 pilares, de pessoas e tecnologia. Então, as primeiras 2 partes do livro é falando sobre pessoas e tecnologia e seus processos de desenvolvimento, o humano e o tecnológico. Depois eu começo a traçar os cenários saudáveis. Como vai ser no trabalho, como é que vai ser nas economias, como é que vão ser nos ecossistemas. E aí, o livro chama Mapas, Cenários e Educação. Porque você vai ter os cenários, você se educa, mas você depois vai sair, tem uma série de questionários, tem uma série de trabalhos que a gente faz com as empresas. E de alguma forma você vai poder fazer um autotrabalho, porque eu deixei aqui à disposição, que é verificar aonde você está em relação ao que é mais possível de cenários positivos de futuros. Na tecnologia, como é que está o seu índice de futuro tecnológico? Como é que está o seu índice de futuro humano? Como é que você está desenvolvido nesse lugar mais soft, mais expandido, na consciência mais plural, conectado com a sociedade, com os problemas que a gente vai ter que trazer e traçar nos próximos 20 anos? Isso tem a ver com a humanidade. Como é que está a sua empresa? Então a gente tem todos esses checks. Em que parte da economia, das novas economias você está, de fato, usando e vivendo elas? E aí você vai ter um mapa seu de agora, vai ter um nível ali que você vai ganhar. E aí você vai traçar nos próximos 5, 10 e 15 anos quais níveis você quer alcançar. A gente não consegue adquirir mesmo no corpo, nos corpos, um nível acima antes de 2 anos. Porque você precisa ter experiência, assim como um trabalho. Qualquer coisa você precisa ter pelo menos 1 ano de caminhada e aí 1 ano de produtividade, de entrega em cima daquilo que você aprendeu. Então o importante não é você pular para o que eu estou falando aqui, ou a Irina está falando aqui, sobre as maiores tendências de inteligência artificial. O importante é você saber onde você está e traçar seu mapa. Ele tem que ser gentil. Porque tem horas que você vai falar, cara, para minha profissão, de novo pegando as 3 que eu trouxe, por que elas são as mais difíceis de romper na tecnologia? O médico, a medicina, o direito, e vamos tirar a agência e botar a construção civil, que são as mais antigas linhas de trabalho humano. Porque vocês operam basicamente
medicina e construção no mundo físico. Vocês levantam infraestrutura e curam corpos. E o mais complexo é o direito porque vocês lidam com relação humana quebrada. Por isso que é difícil romper. É muito grande, é gigantesco e é milenar. Trazer o futuro pro seu nível de trabalho é um legado muito grande de passados. Então, provavelmente o seu mapa está mais atrás do que numa empresa de criatividade como agência de advertising ou de criação, ou como uma empresa de tecnologia, porque ela já foi criada nos últimos 50 anos. Essas profissões existem há milênios. As faculdades mais antigas têm a ver com construção, medicina e direito. É mais difícil romper futuro ali, tem muito legado. Então faça o seu mapa. E nem precisa romper, porque esse tipo de trabalho nunca vai deixar de operar no mundo físico. Quem alimenta pessoas, quem transporta pessoas, quem cura pessoas, quem protege pessoas, vai ter sempre um pezinho no hard. Não vai desmaterializar totalmente. Tem que ter essa consciência. O seu mapa, o seu equilíbrio é o mais importante do que você sair pulando para todas as tendências tecnológicas e de humanidade, sabe? Perfeito. E aí isso ajuda a gente até a segurar a ansiedade e dar um passo de cada vez, né? Exato. O que a Lígia falou é importantíssimo. Para não gerar aquela ansiedade, né? Que aí gera um monte de coisa, inclusive, né? A partir disso, e afeta saúde, tudo isso, né? Mental, física, pela ansiedade de querer também atender todas as tendências ou tudo que virá. É aquela coisa do respeito próprio, né? É por isso que a importância do autoconhecimento, inclusive, em qualquer caminhada, em qualquer jornada, começa daí. Então, o RH ele faz um papel hoje muito importante de acolher, procurar ser o mais humanizado possível em qualquer término ou rompimento de relações. Isso é uma característica da área, né? E dos profissionais que estão muito linkados a esse segmento. Tem uma característica, né, do servir, do cuidar. É muito legal as pessoas que estão dentro desse segmento e que é o que a gente fala da vocação. Você vê, a vocação, ela é importante ser considerada. E a gente está vivendo uma coisa que é transformação. Você dá o nome de digital, mas transformação é transformação. Então tem coisa que não é do dia para a noite. Então hoje eu tô hard, amanhã eu tô soft. Não é, o ser humano não é essa coisa binária, né? Por isso que tudo vem do autoconhecimento. As pessoas que têm as suas rotinas alteradas, inclusive pelos processos que estão acontecendo no mercado, porque altera a rotina de todos. Tem o que vai para o mercado e tem o que fica na empresa, que também sofre as consequências de todo esse processo. Você tem muita gente hoje que está absorvendo 4, 5, 6, 7, porque às vezes a gente não pensa em quem ficou também, né? É importante. Perfeito. Na verdade, é um cenário que afeta todos, né? E aí é muito legal que você também começa a ver as redes, né, de apoio. Então você vê muitas empresas, os profissionais de RH se falando, né, indicando as pessoas. Por isso que a rede de conexão, nesses momentos difíceis de cenário, elas são importantes. Mas momentos difíceis também trazem oportunidades, né? Que a gente fala, todo momento de desafio também traz oportunidades. Você tem muita gente empreendendo, criando, e aí vem mais uma vez o aspecto do soft skill da criatividade, lidar com as situações complexas. Nesses momentos que você se vê, né, precisando de uma recolocação ou tendo que lidar com um cenário não esperado, é aí aonde vem muito esse elemento humano como uma força. E aí é onde as pessoas precisam lembrar, porque às vezes a gente terceiriza para a máquina o aspecto da força, né? Mas o ser humano tem forças que, enfim, surgem nesses momentos difíceis que realmente é só o ser humano que tem aquela força mesmo interior de vencer qualquer desafio. Para isso, basta a pessoa se predispor ela querer vencer o desafio. Então, se eu puder deixar uma mensagem, nós seres humanos somos, na minha opinião, né, a maior tecnologia existente e nós precisamos saber usá-la a favor. E mais do que a tecnologia física, a gente tem outras fontes de conexão que elas podem ser usadas. E nesses momentos difíceis, se a gente souber dar vazão a isso, nossa, o ganho é muito grande. Então, aproveitem, né? Aqui no livro da Lígia, ela fala de educação, né? A gente fala do estudo. E autoconhecimento
é um estudo. Uhum. Se não, o algoritmo, você que fala isso, eu gosto, né? Fala você, porque é sua. Essa frase, eu vou fechar minha fala. Eu vou fechar minha fala usando aqui a própria Lígia como fonte. Uma citação. Porque é a citação perfeita para terminar o que eu vou falar agora. Maravilha. Por favor. É o tal do conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai, né? E aí você vai virar um joguete gigante. Essa coisa de fake news, pós-verdades. Você Aí a máquina precisa te saber. domina. É, totalmente. Exato. A máquina e todo mundo, né? Você precisa desse processo. Exato. A gente ainda tá, a grande maioria ainda tá lá, ancorado, né? É isso, amiga, você falou brilhantemente. Dominar a máquina é mais fácil. Eu quero super saber mais fácil. você conseguir dominar-se. isso. Dominar as suas feras interiores. Esse é o desafio, viu, Exatamente. pessoal? É a parte mais importante. É A parte super. mais importante é o cuidar do humano, né? Tem esse lugar muito, muito real. Cuidar de si, né? Que eu acho que é muito do que a Lígia falou. Quanto mais você se conhecer e cuidar, né, do corpo e mente, porque é importante esse conjunto, né, caminhar. É o combo, né? E a gente tem um elemento que quando a gente fala de inteligência, que aí sem entrar em nenhum campo específico de religião, coisa assim, mas existe algo muito divino em nós, né? Super. Sim. Que é o que nos permite, inclusive, ser criadores de tudo que está à nossa volta. Então, o dia que também o homem trazer para si a consciência, né, da influência que ele tem em tudo que se cria e tudo que está à nossa volta é fruto, né, da nossa força aqui, mas existe um criador, né? Então, o respeito a toda essa cadeia da natureza, no qual inclusive nós humanos fazemos parte, é muito importante. E essa consciência é o que vai dar o tom de todos os futuros. Que sejam saudáveis, né? Sim. Maravilhoso. Esperamos que sim. É isso. Que tá dentro, tá fora. Exatamente. Perfeito, gente. Muito obrigada. Quero agradecer embora, demais. Não. Deixa a gente aqui mais um pouquinho. A gente marca outro dia. Mas eu adorei. Foi um papo muito gostoso, muito produtivo. Tenho certeza que o pessoal aí que tá assistindo vai gostar também. Muito obrigada. Maravilhoso. Uma honra. Igualmente. Como você pôde ver, a inteligência artificial está avançando rapidamente e a gente precisa se preparar para as mudanças que estão chegando se a gente não quiser fazer parte dos mais de 50% de humanos que vão ser substituídos pelas máquinas. E nesse cenário, o papel do RH é mais importante do que nunca. Cabe à área de recursos humanos, como o próprio nome diz, cuidar desses humanos, assumir a tarefa de defender esses profissionais e ajudá-los a se adaptar a essa nova realidade. Esse foi mais um episódio do Futuro do RH, um programa da Piuí que traz as tendências do mercado para você ficar por dentro de tudo que está rolando e se atualizar. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho para ser notificado quando os próximos conteúdos forem ao ar. E se tiver alguma dúvida, já sabe, manda aqui pra gente nos comentários. Eu te vejo no próximo episódio.